Lohan, hoje jogou muita bola, 17 anos, 1 gol, 1 assistência, 2 passes decisivos, 1 grande chance criada, 2 finalizações. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Viga. Já é hora do Lohan ser titular absoluto nesse Flamengo? E aí seria na vaga do Arrascaeta? Daria para jogar os dois juntos? Como é que faz pro Lohan ter mais oportunidades? Porque bola ele tem, nós vimos hoje, hein, Viga? Boa noite. Fala, Guilherme. Boa noite para você, para o Zé Manuel, para o Bruno, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Flamengo dormindo aí, né, na liderança temporariamente, momentaneamente do Campeonato Brasileiro. Tinha que não só vencer, mas convencer. Acho até que o 2-0 ficou barato para o Corinthians, que o Flamengo poderia ter vencido por muito mais. E acho que eu assisto e imagino o Flamengo jogando com o Lohan. E explico por quê. Eu rezo todos os dias para que o Flamengo encontre uma solução pelo lado direito. O que a gente chama de ponta direita, externo direito ou, como a gente diz ali, beirada pela direita, né? Por quê? Porque eu acho que o Luiz Araújo não é um jogador pronto, talhado para ser aquele atleta de 90 minutos. Entendo que o Lohan, ele pode fazer essa função pela beirada de direita ou até mesmo compondo ali o meio de campo junto com o Jorge André Arrascaeta. Acho até que o Arrascaeta, certas vezes, fica buscando alguém, um Everton Ribeiro do passado, para tabelar, para pensar, para raciocinar, para abrir espaços e oportunidades. Então, entendo que o Lohan hoje, ele é mais jogador que o Luiz Araújo, embora tenha apenas 17 anos de idade, é um jogador mais útil do que o próprio Gerson, que vem envergando a braçadeira de capitão do Flamengo. Então, acho que se o técnico Tite tiver um pouco mais de coragem, sair dos seus preceitos, dos seus conceitos, muitos, inclusive, ultrapassados e já não mais atualizados, se ele der um refresh, um F5, vai entender que o menino de 17 anos de idade está pedindo passagem. E é preciso ter coragem, ousadia para efetivá-lo como titular, para que ele possa jogar pela direita, pela beirada pela direita e também compondo. A feira, Flamengo e Bolívar no Maracanã. Dá pra gente imaginar qual Flamengo em campo? O de hoje ou da partida contra o Palestino no meio de semana? O que você espera para quarta-feira, Maracanã lotado e uma decisão para o Flamengo na Libertadores? Em termos de vontade, de intensidade, de desejo, de tesão, com certeza vai ser o Flamengo de hoje, não o Flamengo nas últimas... Muito por dentro, construindo muito por dentro, com muita superioridade, tendo domínio, controle e o volume de jogo, né? Muito também pela movimentação que eu acabei de falar do De La Cruz, que foi muito importante para o dinamismo do jogo do Flamengo que teve hoje, mas um Corinthians que não conseguiu criar. Cara, a gente chegou a ver, né, Bené, naqueles minutos iniciais, o Flamengo retomou após uma pressãozinha do Corinthians ali, chegou a ficar 81% contra 19% de posse de bola. O Corinthians não respirava. O Fagner dando chutão, o Romero dando chutão, todo mundo dando chutão e sem ninguém. O Fabrício Bruno e o Léo Pereira estavam na intermediária ofensiva. O Flamengo estava empurrando o Corinthians e o Corinthians não respirava. Naquele momento eram 2 finalizações do Corinthians, né, ao todo no jogo, as 2 no mesmo lance e depois de um escanteio. Sim. Uma bola até que o Rossi é exigido logo de cara, mas é muito pouco, né? Para um primeiro tempo que o Corinthians foi realmente dominado no Maracanã. Isso, aí eram 12 finalizações do Flamengo, isso é os 27, mais ou menos, do primeiro tempo. Então, realmente, foi um momento que o Flamengo não deixou o Corinthians respirar, pressionou alto, não deixou a saída de bola acontecer, né, do Corinthians, e por isso que o Wesley não recebia nada, porque é isso que o Ramon falou, e não era um chutão assim, não, peraí, então beleza, então eu vou fazer a saída longa. Não, tava pressionado e se livrava da bola. E aí sempre ficava, os zagueiros do Flamengo sempre ganhavam essa bola pelo alto ou ganhavam a segunda bola e a bola estava de novo com o Flamengo. O Corinthians não conseguia reagir. Eu acho que o único ponto negativo desse primeiro tempo do Corinthians foi não ter feito mais do que um gol. Porque produziu... do Flamengo. O Corinthians não produziu nem meia chance. Mas é isso. O Flamengo criou muitas oportunidades e me lembrou muito o jogo contra o São Paulo, o segundo tempo do jogo contra o São Paulo no Maracanã. Porque o Flamengo volta, faz um primeiro tempo meio moroso, no segundo tempo até o São Paulo estava jogando com 3 zagueiros naquela partida. Quando tira os 3 zagueiros, o Flamengo cria, e aí faz 2-0. Tinha feito no primeiro tempo, fez um segundo gol, mas criou muitas chances. Era para ter feito 3, 4. Acabou não fazendo e nos últimos 10 minutos, numa desconcentração e algumas trocas que o Tite fez, o time tomou um gol e aí deu uma
né, assim, uma respirada. Nesse jogo contra o Corinthians, esses 10 minutos finais, o Corinthians até ensaiou ali, principalmente em bola parada. A bola parada do Flamengo defensivamente está acho que é o ponto a ser, ponto a melhorar. E o Tite sempre, analisado ele sempre foi muito forte nessa questão de bola parada. Eu trabalhei com ele 2 vezes. Ele treinava muito essa questão de bola parada, de posicionamento, de atacar sempre a bola. E o Flamengo vem sofrendo, mesmo tendo uma defesa alta. Você tem ali Pedro, Fabrício Bruno, Léo Pereira, né? O Gerson volta para ajudar, para fazer essa jogada de bola aérea. Enfim, o Flamengo sofrendo. As chances do Corinthians no jogo inteiro... se isso não existisse no jogo, talvez o Corinthians não tivesse finalizado. Exato. O Rossi talvez não tivesse trabalhado. Aquela defesaça que o Rossi fez no chute do Kaká foi porque uma falta perto da área que o Garro cobrou, ele espalma, tem aquele bate-rebate, o Félix Torres tenta de cabeça, o Rossi faz uma defesaça, mas assim... E aquilo 1-0. É um detalhe que pode empatar um jogo e mudar de figura. É isso que eu tava falando, porque como produziu. E assim, foi avassalador o primeiro tempo do Flamengo, só que fez 1-0. Numa dessa é um vacilo, uma bola parada que um desvio que acontece na área, né? Então, realmente é algo a se ligar. E a gente fala do Lohan, é uma ótima notícia, porque muito se cobrou do Arrascaeta ter essa, digamos, sombra, né, no elenco, de ter um reserva mesmo. Porque o Arrascaeta, vale lembrar, vai se ausentar, né, muito provavelmente, né, durante a Eurocopa. São 9 rodadas. Durante a Copa América. Copa América. A Eurocopa é no mesmo período. Você vai ver tudo aqui. Ele ainda não mudou de continente. Ele tá... Durante a Copa América, perdão. De La Cruz, Pulgar e Arrascaeta. O Flamengo vai perder o meio-campo completo e pode perder os 2 laterais uruguaios também. É uma baita notícia, né? O Lohan aparecer como esse nome, né? Um jovem promissor que a gente volta a dizer, fez uma baita partida e recebeu até elogios, sabe de quem? Olha aí. Vini Júnior, nada mais, nada menos do que o brasileiro que muito provavelmente concorrerá à bola de ouro, estava vendo o jogo e marcou o Lohan na rede social, craque de bola. Mereceu, né? Quem botou o Lohan no Cartola também tá feliz da vida, porque gol e assistência. E você sabe que eu tava ouvindo no camarim esse papo, eu já não estou fazendo mais o Cartola esse ano, infelizmente. Mas já? Porque, meu amigo, porque algumas vezes é o que eu tava explicando pro pessoal do camarim, às vezes a gente precisa priorizar as coisas no tempo da nossa vida e eu acabei não conseguindo fazer isso. E aí eles estavam falando, não, botei o Lohan porque tava muito barato. Tava R$1 até o Vini falou. Falei, uma cartoleta. Ainda não custa R$1. Mas eu falei, nossa, deve ter valorizado. Valorizou bastante, com certeza. E valorizou também por esse elogio do Vinícius Júnior. Não é qualquer coisa. Vamos direto então para o Maracanã com a cabine, o trio maravilha que temos, que fez a transmissão desse jogo. Vai entrar aqui na tela. Olha que trio, hein? Esse trio aqui é bola de ouro, esse trio. Não sei quem está em primeiro, mas Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, Paulo Nunes. Luiz, com você. Boa vitória do Flamengo hoje por 2-0. Boa, Bené. Normais de temperatura e pressão, ganha os 2. Só que até o momento, na Libertadores, o Flamengo esteve muito instável. Então hoje foi uma vitória muito importante, que começou com o Corinthians bem no jogo, Paulo Nunes. Exatamente, né? Boa noite, Bené, Renatinha, Ramon, boa noite a todos. O Corinthians me enganou, né? Resumindo, foi isso. Começou marcando pressão o Flamengo, 4, 5 minutos em cima do Flamengo, mas depois disso só deu Flamengo, né? E aí entra uma questão que eu falei muito a respeito disso, né? O meio campo do Flamengo. O Flamengo estava com muitas dificuldades. Olha pra você ver, o Flamengo está marcando pressão desde do começo do primeiro tempo, né? Com jogadas pro lado, jogadas por dentro, mas o Flamengo não tinha meio campo. O Flamengo, com o De La Cruz jogando como terceiro, né, jogando mais à frente, ele tinha muitas dificuldades. Ele estava muito desconfortável nos jogos do Flamengo. E ele, como segundo, ele dá uma dinâmica diferente a esse time. Aí você tem o Lohan ainda, que entrou numa posição que ele gosta, que ele joga próximo do Pedro, um jogador diferenciado, que tem força. Ali a gente fala muito da técnica dele, né, Luiz? Da capacidade que ele tem, mas ele tem muita força. Ele é corajoso, ele tem ambição sempre de jogar. O Flamengo hoje foi outro, porque o Tite colocou as peças nos devidos lugares. O Flamengo ganhou o jogo no meio campo, né? Exato. Ganhou o jogo no meio campo, no ritmo do Gerson pela direita, como a Renata já comentou, do De La Cruz, o grande destaque do jogo, do menino Lohan, que funcionaram muito bem. O Alan fez a dele ali defensivamente. Acho que pode aparecer mais ofensivamente no jogo. Acho que o volante moderno pede isso, mas ele ainda não mostrou. Mas pelo menos defensivamente ele deu um equilíbrio ao time. Exatamente o modelo de jogo que o torcedor queria, né? Que boa parte da crítica imaginava. O Flamengo com meio campo mais encorpado, sem 2 jogadores estáticos pelo lado, com mais movimentação, com mais repertório. Foi o que aconteceu hoje. Não estou dizendo que esse é o time definitivo, mas acho que o modelo de jogo passa por aí. O passe do De La Cruz, viu? Como ele acha os jogadores. Quando ele está de frente, Luiz,
ele enxerga o jogo melhor, né? Ele tem uma capacidade incrível. E o Flamengo, na minha opinião, ele só não marcou mais, não fez mais, porque ele diminuiu o ritmo. Ele diminuiu porque o Corinthians não atacava, então ele foi controlando o jogo, administrando. Finalizou 4 vezes no segundo tempo. No primeiro tempo finalizou 14. O Corinthians até finalizou mais que o Flamengo no segundo tempo. Aí o grande lance do Corinthians no segundo tempo, a finalização do Kaká. Exatamente. A defesa do Rossi, mas o Rossi está fazendo defesa. Eu acho que a gente tem que falar aí também nesse ponto, né? O Flamengo ganhou bem, mas o Flamengo ainda continua com a dificuldade da bola aérea. Uma finalização a queima-roupa do Kaká. A queima-roupa do Kaká, foi bem em cima. E aí o Flamengo tem essa dificuldade, Luiz, essa marcação dentro da área, posicionamento. Aí, de novo, nesse momento o Corinthians era melhor que o Flamengo no segundo tempo. Mas aí um erro do Kaká, né? O Gerson e o Lohan rouba a bola, continua na frente. Por isso que é importante você ter um meia com essas características, que chega próximo da área, que entra na área, ó, ele rouba a bola e acompanha. Se ele larga aqui, ele acompanha e aí a qualidade só tira do Carlos Miguel. Mas o Corinthians teve muita dificuldade no jogo, dificuldade técnica, dificuldade de preencher o meio-campo, aí é uma dificuldade tática e dificuldade física, né? Alguns jogadores do Corinthians não conseguiram acompanhar o ritmo do jogo. Até pela forma errada, na minha opinião, que o Antônio Oliveira montou o time desde a escalação inicial, com pouca gente no meio-campo, sendo engolido pelo Flamengo em boa parte do jogo. Os três zagueiros não funcionaram, né? Não, na minha opinião, não funcionaram. O Garro, ele queria jogar, mas intensidade ele não tinha, parte física faltou muito a ele no jogo. No segundo tempo, botou um atacante a mais, o Yuri Alberto até melhorou, o Bidon foi um pouco mais para frente. Mas você fica, mesmo na pressão do Corinthians, você via que o Flamengo estava mais perto do segundo gol, que poderia ter uma transição rápida e acontecer. Aconteceu no erro do Kaká. E aí, na minha opinião, o Antônio Oliveira demorou muito a tirar esse terceiro zagueiro e jogar com jogadores mais do meio campo. O Corinthians teve, na metade do segundo tempo, algum tipo de reação, mas depois o Flamengo engoliu de novo. Quero saber dos amigos, vou botar até um debate aqui para a mesa, mas começando aí pelo Maracanã. Lédio Paulo Nunes, o Luiz só passa a bola, que está bem acompanhado. Dá para dizer que o De La Cruz, pelo que fez até o momento na temporada do futebol brasileiro, é o melhor jogador do Brasileirão, do futebol brasileiro como um todo na temporada? Tem concorrência para ele nesse cargo? Não pensei nisso, cara. Mas deixou a gente enrolado aqui. Deixou a gente enrolado. Ele está concorrendo. É a melhor contratação feita até agora. E ele está dando respostas a cada rodada, desde o Campeonato Carioca. Agora, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o Flamengo não sentiu a ausência de Everton Ribeiro. Pode ser, periga ser, mas eu precisava fazer uma avaliação um pouco mais ampliada sobre isso. Mas foi uma grande contratação, ele está jogando muita bola. Mas vamos dizer assim, está entre os três. Agora, enfim, você me pegou agora de surpresa. Mas entre os três, certamente ele está. Agora, talvez tenha sido a melhor contratação, sim.